Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Pode pincelar 2 assuntos aqui pra só... Vamos pincelar, vai. Fogão e Flusão. Fogão muito bem, estratégico. Não vai pincelar. O Portugal... Tu não vai pincelar. O português tem o... E o Fluminense... Então, o problema tá lá. A gente pode não falar do problema. Olha o só. Fluminense... Você que fala de Qual o quem? nome Resultado qual o ruim, nome né? do auxiliar? Eduardo Barro tá... Você tá Jogou faceiro, pra hein? torcida. Tá faceiro, e ainda- né? Flu. Não, jogou pra torcida e ainda jogou tudo nas costas do Fábio. Do erro do Fábio. Falou que foi um erro técnico. Que louco, a torcida Sendo tá... que, tipo assim, puta. uma coisa é ter um erro técnico, por exemplo, igual o jogo do Vasco hoje. Os mesmos caras fazendo a mesma coisa, assim, em momentos que, tipo assim, domínio de bola, corte de bola. Mas é algo que é obrigado Agora, a fazer. outra coisa né? é obrigado a fazer. A culpa é de quem? É de quem manda alguém que não tem capacidade de fazer? Não, Ou é Em culpa algum de quem momento erra? vai errar, né? O próprio Não, Diniz foi fala eu, isso, né? mas nessa questão no É a abraço... quarta vez que ele erra, acho que no ano. Assim, a saída de bola. Não sei. Na Ele, quarta- ele errou contra o O São argumento Paulo. do Diniz, o argumento do André, que esteve aqui nesse O Carioca, podcast, ele vai errou lembrar, 2 vezes. Sim. Da saidinha do Diniz, o André argumenta que o Fluminense faz mais gols, muito mais gols do que leva, por causa dessa saída. Naquele momento Porque não era, não tem mas feito esse gols. ano- Eu acho que, Por conta acho que disso. deu uma equilibrada nessa relação. E aí o problema é, por mais que você construa jogadas perigosas, vá construir jogadas perigosas, fazendo essa saidinha e tal, tradicional do Fluminense com o Fernando Diniz, quando você erra, o resultado é direto, né, cara? Sim. O resultado não faz curva, o resultado, em relação a isso, né? Então, assim, o Fluminense, ele consegue, em 2024, se tem algo positivo do Fluminense, ele consegue atacar de outras maneiras. Muito por conta da presença do Marquinhos. Você tem um Ganso mais participativo. Você pega o Ganso, por exemplo, faz um bom ano de 2024. Jogou bem de novo contra o Juventude. Foi uma das poucas... o Marcelo mesmo... Claro. Tá ajudando muito mais no ataque do que vinha ajudando, por exemplo, em 2023. Tá fazendo muito gol, que né? tava sendo um cara até dando mais equilíbrio ao meio campo. Hoje ele tá chegando mais à frente. Eu acho que isso se tem essa chegada no Marquinhos. Então, assim, eu acho que o Fluminense tá conseguindo trabalhar de outras formas ofensivamente. Agora, essa saída de bola, principalmente quando você não tem um André, que é um ponto de equilíbrio nessa saída, ela fica prejudicada. Não à toa, agora o Fluminense tem errado mais sobre isso. Não é à toa. Porque, assim, o Fábio, embora ele tenha sido um goleiro que ele evoluiu com os pés, ele não virou um Rogério Ceni. Cara, mas ele jogou muito bem com os pés no ano passado. Sim, mas E ele esse não... ano também, ele joga muito. Ele hoje é um goleiro que atua muito bem com os pés. E esse erro vai acontecer, Esse é gente. muito bem. Eu também acho. Eu acho que ele se vai acontecer. adaptou. Acho que ele se Acho que tem o mérito do adaptou. Eu acho que ele Juventude se também, adaptou. né? Não, Sim, muito sim, bem, não. se Ele se adaptou. adaptou. Muito bem. Não, Ele joga assim, muito bem É que ele com os aprendeu a fazer pés. isso já Ele coroa, joga. né? Aprendeu a fazer Agora, já no... Foi campeão da Libertadores jogando muito bem com os pés. Não, beleza, mas eu acho Muito que... bem. Eu acho que, assim, ele não é um goleiro expoente pra jogar com os pés no futebol brasileiro. Tem outros goleiros que jogam melhores que ele. E eu acho que ele se adaptou. Por um goleiro que não jogava com os pés, é um grande passo evolutivo. Não, eu acho que virou um grande goleiro que joga Mas eu acho muito que, bem com os assim, pés. pro decorrer da temporada e tal, eu acho que, assim, são indicativos de que algo deve ser revisto. Em relação a isso, porque já foi, o Fluminense já tem 2 derrotas, uma derrota e um empate praticamente... O Corinthians também teve, né? Não dele diretamente, mas saída errada. Saída tocando errada, aí, o Wesley roubou a bola. Então, tem algumas saídas do Fluminense têm sido prejudicadas. Lógico, isso deve ser muito melhorada quando o Thiago Silva voltar. Com certeza. E outra coisa, a gente tá tratando o Vasco como terra arrasada e tal, mas o Fluminense tem os mesmos pontos que o Vasco hoje. Sim, Sim, os mesmos pontos. E parece que o Fluminense tava muito focado aí naquela questão de classificar pra Libertadores. E aí, tá eu ligado? acho que... Pô, não Próxima fase. acho. Eu acho. Não que ele joga de sacanagem brasileiro, mas o foco, ele Eu acho mobilização. que jogou mal E o todas as empate, partidas quase do o empate Brasileiro. com o Juventude, que é péssimo, Só mas jogou acabou eu lembro tirando... do Vasco. Jogou bem contra o Vasco. Mas o empate contra o Juventude, que é péssimo, acabou tirando o Fluminense da zona. Mas é mas aí péssimo, não dá mas é pra- péssimo. Mas não deixa de não, ser mas é- péssimo. pergunta pro Tricô, você tá feliz pra caralho, O né? Corinthians teria entrou mais na zona pontos. de rebaixamento. Não, aí, por E exemplo... emocionante a entrevista do Jadson. Jadson, né? E aí, acho que... Toda a situação, né? Do Eu acho que baseado nisso... Jackson e Botafogo. Principalmente na E o coletiva... Fluminense. Fluminense também, né? Na coletiva do Eduardo Barros, que é assim... dá a entender que, tipo assim, ele aponta o dedo pra torcida em relação a... na Libertadores é casa cheia.
Isso. Estão escolhendo os jogos. Estão escolhendo jogos. E aí... Que isso Mas é isso uma aí, coisa... alguns influenciadores do Fluminense batem nessa tecla também. Mas aí o André existem bate dois muito pontos. nisso. Existem dois Criticando pontos. a própria torcida dele. Existem dois pontos. O Fio sempre falou sobre isso. Existem dois pontos. Fio O Fluminense hoje tem capacidade de botar mais de 20 mil torcedores no Maracanã? Tem. Existe uma parcela de culpa por parte da torcida por conta desse público baixo? Sim. É o Eduardo Barros que tem que vir a coletiva e falar isso? Não, ele errou, mano. Ele É porque tá- o Ganso disse que tá certo, tem que vai. Entendeu? Então, Ganso assim, tem mais escola. quando chega depois do Fluminense empatar com o Juventude, que não jogava há um mês. Tu não pode falar de nada. Assim, Não, Eduardo Barros, a coletiva pra- dele foi Ele péssima. puxou pra ele algo que não é pra ele puxar, né? Não dá pra Não é nem terceirizar. o Diniz. Não é, ele é- O Diniz é o comandante. Foi fazer aquela crítica lá, ele pediu desculpa por depois. exemplo, se o Diniz faz essa crítica em relação à torcida, seria... Ele não ia fazer depois do que aconteceu. Também acho que não. Mas se ele fizesse, no mundo hipotético, se ele fizesse, a torcida chiaria, mas não chiaria a ponto do que tá porque ele é o chiando. comandante do time. Porque o pessoal fala, meu irmão, tipo, caramba, você tava interino por uma partida. Sim. Sabe? Então, Não se mete nisso, né? não se mete nisso. Baixa a bola, fala do time e analisa taticamente. Olha, não deu isso, não deu aquilo. Complicado, né? E aí, complicado. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.